Olá, meu nome é Arthur, eu sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro. Estamos aqui para mais um vídeo acerca de reflexões que temos feito sobre orações que foram realizadas em momentos de dificuldade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre saudosismo, que é uma saudade, né, uma disposição de lembrança, mas também de desejo de retorno do passado, né? Das circunstâncias do passado, de todo aquele contexto de algum momento lá atrás da nossa vida. O saudosismo ele é típico daquelas pessoas que falam, né? Ah, na minha época era melhor, nossa, saudades daquele tempo. São pessoas que vêm, né, olham para trás e veem o tempo passado muito melhor do que o tempo presente e talvez muito melhor do que o tempo futuro. E em momentos de crise, de dificuldade, o saudosismo ele é muitas vezes uma fuga e uma atitude bastante normal das pessoas, porque diante de um cenário de instabilidade, de dificuldade, é muito fácil, né, olhar para trás e achar que lá atrás era muito melhor do que agora. Então essa é algo que toma realmente as pessoas em momentos de dificuldade. E hoje nós vamos falar do Salmo 137, que é um salmo no qual o povo de Israel estava exilado na Babilônia, provavelmente é um salmo, uma oração, né, da comunidade de Israel, que foi composta, né, durante o tempo do exílio, que foi o tempo em que o povo de Israel ele foi levado da sua terra, né, da sua terra natal, ali na Palestina, e foi colocado na Babilônia. E eles estavam longe, né, da sua terra natal, estavam longe do seu povo, longe, né, dos lugares ali onde eles haviam construído. Né? A terra para eles era algo sagrado, porque era um presente de Deus e Deus estava ali naquela terra abençoando aquele povo. Então a terra de Israel é algo muito importante para os judeus. Né? E quando eles estão ali no exílio, e eles né, choram, né, estão lamentando. E o texto, né, diz assim, eu vou ler alguns versículos para a gente ver essa oração. Ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. É claro que Jerusalém aqui tem um grande valor sentimental e espiritual para o povo, né, de Israel, porque era em Jerusalém que era a cidade de Davi, a lembrança, né, do grande rei de Israel que uniu todo o povo e que levou o povo a caminhar com o Senhor. Era Jerusalém também onde havia o templo do Senhor, onde o povo se juntava para cultuar, para adorar ao Senhor todos os anos, né, em várias épocas do ano, o povo migrava, né? Ele fazia uma excursão até Jerusalém e lá eles faziam uma grande festa de adoração ao Senhor. Então, Jerusalém era a cidade da alegria, era a cidade da festa, era a cidade da adoração a Deus. E por isso esse amor a Jerusalém e a tudo que Jerusalém representa para esse povo. E agora esse povo que está no exílio está privado de tudo isso. É claro que parte dessa saudade é muito boa. Né? É bom lembrar dos bons tempos, das coisas boas que aconteceram em nossa vida. É muito bom lembrar dos grandes feitos de Deus na nossa vida, do cuidado que Ele teve, dos momentos alegres e felizes, as celebrações que Ele nos permitiu viver até aqui. É sempre bom lembrar dos lugares onde nós somos bem acolhidos, dos lugares onde nós nos sentimos, né, satisfeitos. É claro que não há nenhum problema nisso. Agora, o grande problema quando nós achamos, né, que não é possível ter momentos bons daqui para frente. E aí a gente quer rememorar, não apenas rememorar, mas se prende ao nosso passado. Né? O povo de Israel aqui estava sendo zombado, né, pelos babilônios. Os babilônios estavam ali caçoando deles, pedindo que agora eles cantem os hinos, né, que eles cantavam quando cultuavam a Deus.
E é claro, estão caçoando aqui deles por quê? Porque o Deus deles não foi capaz, né, de defendê-los dos babilônios. Na verdade, a Bíblia diz que Deus foi quem levou os babilônios a levarem o povo de Israel para a Babilônia. E os babilônios sabem disso, porque eles ouviram os profetas falarem isso, e agora eles zombam do povo de Israel, que se encontra triste e desolado, né, ali naquela terra. Então, o povo de Israel se vê num grande dilema, né? Ele se vê triste, com saudades da época, né, que Jerusalém era a capital de um grande reino, onde eles cultuavam a Deus, onde eles estavam próximos de Deus, mas Israel ali está num grande gargalo, porque essa saudade, né, do passado, de um passado glorioso, pode se tornar um saudosismo. E infelizmente foi o que aconteceu com boa parte dos israelitas. Essa saudade de Jerusalém, essa saudade de Sião, essa saudade do templo, essa saudade dos grandes, né, templos de ouro, né, de Israel, levou o povo, por exemplo, a se prender às tradições, levou o povo a se prender a mandamentos ali forjados em cima da Torá, né, em cima dos 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, né, que são a lei de Israel. Então aquelas pessoas viviam uma vida legalista, farisaica, né, daí que surge o farisaísmo, e essas pessoas também ignoraram, por conta desse contexto, desse saudosismo lá da época de ouro, né, de Israel com o rei Davi, eles se prenderam a isso e acabaram ignorando Jesus, que veio, né, no tempo deles, depois, né, da volta do exílio, que o povo foi levado de volta para sua terra por Ciro, aí o povo pôde se colocar ali de volta, o povo tinha Jerusalém, mas não teve Deus. Esse é o problema do saudosismo. Quando o saudosismo nos impede de olhar o novo, de nos olhar aquilo que está inovando, aquilo que está mudando, aquilo que está em transformação, a saudade ela se torna saudosismo e ela se torna, na verdade, uma prisão ao passado. E isso nos impede, né, de reconhecer aquilo que Deus está fazendo de novo na nossa vida e nos impede de ver Deus agir na nossa vida. Esse foi o problema com o povo de Israel. Essa saudade de Sião, de Jerusalém, se tornou um saudosismo que prendeu eles nessas amarras do lugar, dos ritos, e se esqueceram do Deus, né? Do Deus que preenchia isso tudo e do Deus que deu novas oportunidades para o povo, deu um novo futuro para ele, incluindo a vinda do Messias, a vinda de Jesus, e o povo simplesmente não entendeu, não conseguiu compreender, se ficou fechado a isso. Por quê? Porque ficava olhando para o passado, queria que o passado se repetisse, queria que o passado se voltasse. E por que essa palavra é importante? Essa oração, né, ela é importante. Porque essa oração ela nos traz, né, o discernimento daquilo que nós estamos pedindo para Deus. Infelizmente, essa é uma verdade que dói, que muitas pessoas ainda estão em estado de negação diante dela. O mundo de antes do coronavírus não existe mais. Ele nunca mais vai voltar. Nós não vamos mais voltar à normalidade, porque o normal do passado não vai existir mais. O corona vai passar? Ele vai passar. Mas o mundo não vai ser mais igual ao que era antes. E não adianta a gente se prender a esse passado que não existe mais. Porque se nós nos prendermos a esse passado, a gente não vai conseguir enxergar o que de novo Deus quer colocar na nossa vida. As coisas elas vão mudar e nós somos geralmente muito resistentes às mudanças. Mas o saudosismo ele só nos atrapalha de viver uma vida onde a gente consegue ver as inovações que são necessárias e que são melhores. O mundo vai mudar, não necessariamente para pior, apenas vai ser diferente, coisas que talvez vão ser incômodas no início, que vão talvez nos pegar ali, vão alterar o nosso cotidiano, sim, mas o mundo mudou e não tem como retornar. Ficar preso ao passado é bater, né? Dar murro em ponta de faca, é ser cabeça dura e teimoso com uma bobeira. E aí a gente se fecha, né? A gente se torna rígido, reativo, reacionário a tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é inovação. Mas aí nesse movimento de se fechar para o futuro, a gente também se fecha para Deus. Porque aí a gente não consegue perceber Deus agindo na história e colocando coisas novas, novas formas dele lidar com a nossa vida e com as coisas que estão acontecendo conosco. Então, tome cuidado. Quando você orar pedindo a Deus para que tudo volte ao normal, que você não caia no saudosismo de querer um mundo, né, que na verdade ele não existe mais.
e que na verdade nós precisamos sim nos lembrar do passado, das coisas boas do passado, mas lembrando que o Deus que estava lá é o Deus também que está aqui agora e que Ele possa restaurar a nossa sorte, mas de forma alguma venhamos nos fechar para aquilo que de novo Ele pode fazer na nossa vida. Tome cuidado, né, com isso e seja sábio ao falar com Deus e coloque diante dele, para que ele não permita, né, que você feche os olhos diante daquilo que é novo, diante daquilo que está mudando. Existem coisas boas, existem coisas ruins. Que você não se feche às coisas boas e que nas ruins você tenha discernimento para avaliar o que era melhor, se antes ou depois e como agora vai estar, depois de todas essas mudanças pelas quais nós estamos passando, né? Então fique com Deus, Ele possa te abençoar nesse processo de transformação aí que o mundo está vivendo e que provavelmente você também está. Deus os abençoe.